Olha, eu até gosto de Jesus, mas eu não me sinto muito bem nas igrejas e não sou muito adepto a essa onda de religião. Se você já pensou dessa forma, se você já teve contato com alguém que pensa e fala coisas nesse sentido, ou se em algum momento da sua vida você teve contato com este ponto e não soube tratar muito bem a questão, fica com a gente até o final do vídeo e eu quero fazer a indicação de um livro maravilhoso que gira em torno de uma parábola contada por Jesus Cristo e trata de forma fantástica essa e outras questões relacionadas à pessoa de Jesus Cristo e à maneira como ele lidava com esse tipo de situação. Fica com a gente, se você é novo aqui, acompanhe o vídeo até o final. Se fizer sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e não deixe de compartilhar com as pessoas que são próximas a você esse conteúdo cristão que a gente está construindo com carinho e pensando em disseminar o Evangelho de Jesus Cristo e ajudar as pessoas na sua caminhada cristã. Bom, vamos lá. A indicação dessa semana, ela gira em torno do texto que a gente encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 1 a 2 e depois do 11 ao 32. O texto é muito conhecido e em várias traduções, várias bíblias, várias versões, você vai encontrar no subtítulo a parábola do filho pródigo. Mas o autor ele foi muito feliz quando ele trata a questão da seguinte forma: ele acredita que não é uma parábola direcionada especificamente para o filho mais novo. Então não é correto a gente falar que o texto se refere especificamente ao filho pródigo, mas sim é uma parábola que conta uma história dos dois irmãos que estavam perdidos. E como é que Jesus ele trabalha essa questão ali no texto de Lucas 15? Os dois primeiros versículos eles são fundamentais porque eles contam para a gente, eles dão a, a real noção de quem eram os ouvintes de Jesus Cristo no momento em que ele estava contando aquela parábola. E o texto vai falar que Jesus estava falando basicamente para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, muito comum de estar perto de Jesus Cristo, sempre que Jesus Cristo parava para falar alguma coisa, esse primeiro grupo se aproximava dele, que era o grupo dos pecadores e dos publicanos. Só para vocês terem uma ideia, né, os publicanos eles eram judeus ali, segregados do povo para que servissem ao Império Romano na figura de cobradores de impostos. Então eram figuras extremamente hostilizadas ali na sociedade em que Jesus Cristo vivia. Então é comum você encontrar os publicanos associados a pecadores, porque além de fazer o trabalho deles, né, que foi posto ali pelo Império Romano, em cima da cobrança de impostos no povo judeu, eles extraíam quantias maiores que eram relacionadas ao seu lucro. Então, normalmente, pessoas muito ricas que extorquiam o povo judeu sob o guarda-chuva do Império Romano. Então, eles não eram nem um pouco benquistos ali na sociedade em que Jesus vivia, e eles estavam inseridos nesse primeiro grupo de pecadores e publicanos que se achegavam sempre que Jesus ia contar uma parábola, ia proferir algum tipo de ensinamento. Então esse é o primeiro grupo. Importante ficar com eles na cabeça, hein? O segundo grupo é o grupo de fariseus e escribas, doutores da lei, pessoas que conheciam muito as leis do Antigo Testamento e zelavam pelo seu cumprimento. Então pessoas moralmente muito boas, de uma aparência em relação à sociedade irretocável e que se questionavam muito do porquê que Jesus Cristo recebia as pessoas daquele primeiro grupo
os publicanos e os pecadores, e inclusive comiam com aquelas pessoas, né? Naquela sociedade oriental antiga, na qual Jesus Cristo estava inserido, o fato de você comer com uma pessoa significava que você queria algum tipo de comunhão com ela e, em última instância, você queria ajudar, né, compartilhar daquilo que você tinha com aquelas pessoas. Então era um ato bem íntimo você sentar à mesa e comer com uma determinada pessoa, e isso causava muito espanto e estranheza para esse segundo grupo que sempre acompanhava Jesus Cristo, também os fariseus e os escribas. O texto é muito conhecido e conta a história, né, de um homem aparentemente bem rico que tinha dois filhos. O primeiro, mais novo, ele pede uma antecipação da herança do seu pai e vai para um lugar bem distante viver de forma dissoluta, devassa, e ele consome todo o seu patrimônio e cai em si depois de um período de grave fome ali na região que ele está habitando, e percebe que, olha, pô, tô passando tanta dificuldade aqui, o meu pai tem tantas coisas, né? Vou fazer o caminho de volta, pedir perdão para o meu pai, trabalhar como um de seus empregados e, quem sabe, um dia, né, eu consiga quitar a minha dívida com ele. Essa é a percepção do filho mais novo. Quando ele volta e o pai avista ele ainda de longe, a gente percebe um movimento muito interessante por parte desse pai, que é de abrir os braços e correr ao encontro desse filho mais novo, já dando uma conotação de extremo perdão. Jesus Cristo está contando essa parábola e para a gente simboliza o perdão, a graça que Deus tem para com as pessoas que caem ao longo da sua caminhada cristã, representadas aí nesse filho mais novo, que estão distantes de Deus, né, alienadas de Deus pelo seu comportamento ruim, devasso. Essas pessoas não escondem de ninguém que elas estão totalmente alienadas de Deus. Muito bem, né? O pai recebe esse filho, coloca a roupa mais bonita que ele tem dentro da sua casa, pede para que o empregado traga um anel, e isso já representa que o filho está sendo imediatamente reintegrado à família. A história ela não termina aí, né? E muitos comentaristas eles param por aí. Várias pregações que a gente conhece, elas dão um enfoque muito maior nesse trecho, né, para contar a história do filho mais novo, mas o autor ele trabalha de forma magistral as percepções e as questões que o pai precisa tratar com o filho mais velho. Então o filho mais velho ele percebe que está tendo uma festa ali na casa do seu pai, ele se aproxima e pergunta para o empregado o que está acontecendo. O empregado fala: olha, seu irmão mais novo, ele voltou, seu pai o recebeu, já colocou as melhores roupas nele e está fazendo a maior festa ali dentro da sua casa. O irmão mais velho ele fica inconformado com isso, né? Ele não acredita que isso está acontecendo, e o pai fica sabendo ali da reação do seu filho mais velho e vai até ele para conversar. Poxa, o seu irmão voltou, né? E vem aqui, se alegre com a gente, entre na festa. O seu irmão estava morto, né? A gente tinha dado ele como morto e agora ele reapareceu, está fazendo parte novamente da nossa família. E a postura daquele irmão mais velho é muito interessante, porque ele começa a afrontar o seu pai e ele fala que o tempo todo ele esteve ali presente, ajudando, fazendo coisas boas, servindo de apoio, e o pai nunca tinha olhado para ele. Para a gente resumir a história, né, Jesus Cristo está mandando um recado bem específico para aqueles dois grupos de pessoas que são o público no momento em que ele está contando essa parábola, né? Então o primeiro grupo de publicanos e pecadores, eles nessa parábola eles são representados pelo filho mais novo, e os fariseus e os escribas nessa parábola contada por Jesus Cristo, eles são representados pelo filho
mais velho que fica inconformado com o fato de que o pai recebeu o filho mais novo de volta. Para encurtar a história e para que você obtenha todos os elementos no livro, que agora eu vou contar qual é o livro Deus Pródigo, do pastor Timothy Keller, para que você vá atrás desse livro, para que você acompanhe a história, para que você leia o texto da Bíblia várias vezes e confronte com as ideias do autor, que são fantásticas, né? As ideias dele em relação a esse texto são fantásticas. A pergunta que fica, né, é por que Jesus Cristo ele não termina de contar essa parábola. Se você observar o texto ali, já no final, verso 30, 31 e 32, Jesus Cristo termina convidando o filho mais velho para entrar na festa, mas o texto não fala qual foi a resposta. O que eu quero dizer é que se a gente tem um comportamento extremamente agressivo e hostil com o primeiro grupo de pessoas que são moralmente declaradas alienadas de Deus, né, completamente longe, que cometem pecados e não tem nenhuma preocupação com isso, se a gente tem problemas em receber essas pessoas, em tratar com elas, em auxiliar, muito provavelmente a gente está assumindo a postura de irmãos mais velhos, né? E a mensagem principal desse livro aí é que tem duas formas básicas de você se alienar de Deus. A primeira é você sendo muito mal, sendo declaradamente muito caído, cometendo pecados de forma reiterada e não escondendo isso de ninguém. A segunda forma é você sendo muito bom, imputando justiça própria à pessoa de Deus e colocando isso como barreira no seu relacionamento. Então tome muito cuidado e leia esse livro com atenção, vale muito a pena. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo, porque pode ser que a gente viva aí 30, 40, 50, 60 anos dentro de uma igreja ou dentro de várias igrejas e com uma postura de irmão mais velho, né? Ficando insatisfeitos quando o pai recebe os irmãos mais novos. E isso causa muita preocupação, impede que o evangelho avance e tem toda a característica dos fariseus que viviam na época de Jesus Cristo. Pessoas que eram moralmente muito boas, aparentemente irretocáveis, mas que estavam totalmente distantes de Deus. E a parábola, como eu disse para vocês, ela não termina e faz esse questionamento. Se esse segundo grupo de pessoas vai entrar para a festa e comemorar a retomada, o retorno desses irmãos mais novos, ou se eles vão ficar de fora da festa. Fica aí o questionamento para a gente. Bom, a ideia que eu queria passar, a indicação de livro, era essa. Pastor Timothy Keller sempre traz textos fantásticos e o livro desta vez é o Deus Pródigo, com uma visão a respeito dessa parábola que Jesus Cristo conta em Lucas 15, fantástica. Eu tenho certeza que você vai gostar. Depois de ler o livro, deixa aqui os seus comentários para que a gente cresça, para que a gente comente. Enfim, a nossa ideia é essa. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e nos ajude ao longo da nossa caminhada cristã.